Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 21 a 23. Versos 21 a 23 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, versos 21 a 23. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esta é a palavra do Senhor, e que esta palavra possa fazer todo sentido na nossa vida nessa noite. Seja bem-vinda, irmã Vanessa Maria, e Raíssa e Roseli. Que o Espírito de Deus nos faça entender a sua palavra. As palavras que nós acabamos de ler, elas foram ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ninguém há com igual ou maior autoridade do que ele que possa tornar o dito pelo não dito. O que Jesus o que Jesus disse nesse texto, como em toda a palavra de Deus, continua valendo para sempre. Então, as palavras de Jesus, elas são irrefutáveis. As palavras de Jesus são eternas e é, pois, prudente, e aqui eu quero chamar a atenção daqueles que estão me ouvindo nesse momento, é, pois, prudente atentar para cada detalhe das palavras daquele que é a própria palavra. E assim sendo, vamos olhar atentamente para o texto. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e vamos olhar para o texto atentamente. Nem todo que me diz, isso é Jesus que está dizendo, não é o pastor Eliel que está dizendo, mas Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, continua Jesus dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que nós temos aqui nessa palavra de Jesus hoje? Aqui nós encontramos duas classes ou duas qualidades bem distintas de crentes. Ah, mas tem isso, pastor? Tem. Aqui Jesus está dizendo duas qualidades de crentes, duas classes. O crente que vai entrar no reino dos céus, aquele que obedece às palavras de Jesus, aquele que é seguidor de Jesus, e o crente que não vai entrar no reino dos céus. É aquele que eu chamo e costumo dizer que é o crente sem salvação. Para muitas pessoas, o reino dos céus, ou a vida eterna, ou o céu, é o lugar para onde vão todos aqueles que fazem o bem. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu vou para o céu porque eu faço bem, eu nunca fiz
eu não faço mal para as pessoas. Então, essa ideia de que o reino de Deus, ou o céu, que é popularmente a gente fala, o céu é para aqueles que fazem o bem. Alguns acreditam que para o céu vão aqueles que amam o próximo. E para eles amar o próximo é o quê? É parar num semáforo e dar uma ajuda, uma esmola para quem está esmolando ali no semáforo. É parar diante de alguém que está precisando de uma camisa e você tem lá uma camisa sobrando na sua casa e você dá aquela camisa e você acha que com isso você está fazendo bem e isso vai garantir a você o direito de entrar no reino de Deus. Infelizmente, nós temos um número expressivo também de evangélicos. Veja bem, infelizmente, nós temos um número expressivo, agora quero falar dentro do nosso campo, de evangélicos que têm a mesma ideia, que têm as mesmas respostas, só que com uma roupagem eclesiástica, mas na verdade as respostas são as mesmas, o sentido é o mesmo. Tipo, o céu é para quem é batizado. Tem igreja que diz que é a igreja cristã, que segue o cristianismo, que defende o batismo como uma garantia para que a pessoa possa ir para o céu. Ou tem aquele grupo de cristãos ou de evangélico que diz que o céu é só para quem é evangélico da igreja A ou da igreja B. Se você não estiver na igreja A ou na igreja B, você está fora do reino de Deus. Você não vai ter salvação. Então, o que nós temos aqui no texto é a apresentação de dois tipos de crentes que são apresentados por Jesus. E nós precisamos olhar bem para isso para depois responder que tipo de crente que nós temos sido, de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, o crente que faz a vontade de Deus. Então, vamos voltar lá para o verso 21, que vai falar sobre isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se você quer entrar no céu, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. E aonde que começa a cumprirmos, a fazermos essa vontade de Deus? Começa na nossa conversão, começa em crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, porque é em Jesus que nós começamos a nossa relação com Deus. É em Jesus que nós nos tornamos filhos e filhas. É em Jesus de Deus, é em Jesus que nós nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Então ninguém pode fazer a vontade de Deus sem antes passar pelo novo nascimento. Ninguém pode fazer e cumprir a vontade de Deus se não passar pela experiência do novo nascimento, que é em Jesus Cristo, passando pela a experiência da cruz do Calvário e passando pela experiência da ressurreição pela fé em Cristo Jesus. E o segundo tipo de crente é o que nós encontramos nos versos 22 e 23. O crente que não faz a vontade de Deus. Então, tem esse crente? Tem. É o crente que vive uma vida iníqua. Olha o que diz aqui o verso 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, vamos começar pelo lado, o lado podre que existe em todas as igrejas constituídas no mundo inteiro. Porque o crente
verdadeiro está na igreja, mas o crente iníquo também está na igreja. Lembra que Jesus disse que na igreja tem o joio e tem o trigo? O trigo são os crentes que fazem a vontade de Deus, mas na igreja também tem aquele crente sem salvação, que é o crente joio, é o crente que não faz a vontade de Deus. Então é o lado podre que existe em todas as igrejas, infelizmente. Mas isso é compreensível, porque a palavra de Deus diz que é assim mesmo que acontece. Que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, passa por toda essa fase. Então nós vamos ver aqui o crente que pratica a iniquidade. É o crente sem salvação. É o crente que não é discípulo de Jesus. É o crente que não segue Jesus. Mas ele está lá dentro da igreja e ele parece que é crente. Ele está lá dentro da igreja, tem voz de crente. Ele está dentro da igreja e tem a cara de crente. Ele tem a cara de santo. Ele está dentro da igreja e ele faz a oração igualzinho a oração de um crente seguidor de Jesus. É aquele que está dentro da igreja e oferta e dizima igual ao crente seguidor de Jesus. E às vezes ele quer trazer até aplausos para ele mesmo pela a forma com que ele faz isso, pela forma com que ele dizima, pela forma com que ele oferta. O crente sem salvação, ele está dentro da igreja, junto com o crente verdadeiro, é aquele crente que frequenta a igreja igual o crente, mas não é crente em Jesus. É o crente genérico. Já viu falar de remédio genérico? Dentro da igreja de Jesus tem o crente genérico. Ele é somente cópia, não é específico. Esse é o crente que não entrará no reino de Deus, ainda que passe 20, 30, 40 anos aqui frequentando igreja. É o crente que só tem aparência. É o crente que só tem a casca de crente. É o crente que é sepulcro caiado. É o crente que é só pintado por fora. É o crente azulejado por fora. É o crente que tem mármore, mas por fora. Mas por dentro está cheio de podridão. É o crente religioso, mas não é espiritual. Ele professa uma religião. Ele professa algo parecido com a vida de seguidor de Jesus, mas na verdade ele é apenas um crente genérico. Crente que pratica iniquidade é o crente que invoca o nome do Senhor, mas da boca para fora. É aquele que não tem nenhuma intimidade com Deus. É crente que está cheio, mas cheio de quê? Cheio de vento. É crente que está completamente vazio do Espírito Santo, mas cheio de si mesmo, cheio da sua arrogância, cheio da prepotência, cheio de querer ser mais crente que os outros. E segundo Jesus, nem mesmo invocar o nome do Senhor Jesus significa que a pessoa está salva. Aqui, irmão cristiano está botando, vive de aparência e acha que o dízimo dele é melhor e maior do que o dos outros irmãos. É isso mesmo, vive de uma vida de fachada. Eu chamo de crente genérico. E Jesus está dizendo que nem mesmo o fato de invocar o nome dele traz para ele salvação. Assim ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. Muitos estão pregando em nome de Jesus Cristo, mas na verdade não tem nada de crente seguidor, não tem nada de discípulo de Jesus, é apenas um crente genérico, ainda que pregue. É isso que Jesus está dizendo. Muitos naquele dia vão me dizer, nós pregamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres.
E Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa afirmação de Jesus, meus queridos, ela é muito forte e deveríamos prestar mais atenção nela. E olhar para a nossa vida, para aquilo que estamos professando na presença do Senhor, aquilo que estamos professando diante do mundo. Atualmente tem se valorizado, estamos vivendo esse tempo, tem se valorizado muito esse tipo de crente, porque na sua astúcia esse tipo de crente tem se apresentado como realizador de grandes obras em nome de Jesus. Sabe qual é a moda agora? E essa moda já vem de algum tempo e ela está aumentando e crescendo. A moda é valorizar crentes profetas. Profetas no sentido de lançadores de predições, de previsões. São os profeteiros, aqueles que fazem profetadas. Esses são os que estão sendo valorizados hoje. Aqueles que lançam predições e de acontecimentos futuros. Hoje são mais valorizados os pregadores exorcistas, expulsadores de demônios, apóstolos milagreiros. São hoje os que estão em alta. E volto a dizer que, segundo Jesus Cristo, realizar tais feitos não significa que quem os realiza será salvo, que quem os realiza herdará o reino de Deus. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não estou aqui afirmando que todos que realizam tais obras estão perdidos, mas Jesus está dizendo nesta noite que o que disse há mais de 2000 anos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O fato de praticar religião não garante passaporte para o céu. Jesus sempre foi contra espetáculos. Sempre foi contra. Quando Satanás o desafiou a exibir o seu poder, ele recusou e ele preferiu citar as Escrituras Sagradas. Lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 7, do verso 3, ele diz, então, diz a palavra, então o diabo chegou perto dele, chegou perto de Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Escritura Sagrada afirma, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Existem hoje muitos espetáculos. E o padrão para o julgamento não será o espetáculo religioso. Não será quem promove mais espetáculo. O padrão para o julgamento não será a religiosidade. Não serão os grandes eventos, não serão os grandes milagres, não serão as práticas exorcistas, os mega shows, os grandes discursos, as grandes ofertas. Mas o padrão será se fez a vontade de Deus ou se viveu na prática da iniquidade, ainda que professe o nome de Jesus. A diferença está entre ser bode ou ser ovelha. Muitos crentes têm vivido a fase
do crente de quatro paredes. São aqueles que são crentes quando entram dentro de um templo físico e dentro daquelas quatro paredes, eles ali são crentes. Mas quando saem fora das quatro paredes, ou quando saem fora daquele templo físico, eles não passam de crentes iníquos, porque vão viver uma vida durante a semana comprometidos com a prática da iniquidade, com a prática do pecado. Não se sentem nem um pouco incomodados se o evangelho está sendo pisado por eles ou não. O crente que faz a vontade de Deus é aquele que é seguidor de Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as obedece são os que me amam. O verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele é discípulo de Jesus, ele é seguidor de Jesus, ele é imitador de Jesus Cristo. É para esses que o reino dos céus está aberto. Este é o tipo de crente que agrada a Deus. Esse é o tipo de crente que Jesus, de fato, morreu na cruz por ele. Segundo o Senhor Jesus, entrará no reino dos céus somente aquele que faz a vontade do Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, crente que não faz a vontade de Deus existe? Segundo as palavras de Jesus, existe. Como eles são? Como já foi dito aqui, são aqueles que cantam nos cultos, oram, ofertam, dizimam, mas lá fora, lá no mundo, na sua vida cotidiana, na sua vida semanal, dentro de casa, na rua, no trabalho, são crentes que mentem, são crentes que passam a semana inteira numa vida de engano, são crentes que são fraudulentos, são crentes exploradores, são crentes adúlteros, prostitutos, imorais, venais, desonestos, idólatras, facciosos, iracundos, fofoqueiros, invejosos, perseguidores, caluniadores. Esses são os crentes que não têm salvação. Eles não seguem Jesus. Eles vão à igreja no domingo, entram no templo e fingem-se de crentes. Mas aí, como diz Jesus, que a árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Pelo fruto vos conhecereis. Esse crente que não tem o estilo de vida de Jesus, ele é o crente sem salvação. Ele não é discípulo do Senhor Jesus. E o crente que faz a vontade de Deus, existe? Lógico que existe. É o crente que faz a vontade de Deus, é aquele que teme ao Senhor, verdadeiramente lavado e purificado no sangue do Cordeiro, crente que pauta a sua vida pela verdade, crente que quando termina o seu momento de culto com a igreja, junto com a igreja, ele sai testemunhando, ele já coloca os seus pés para fora da porta do templo, testemunhando o evangelho, ele volta para casa testemunhando o evangelho, ele volta para casa e entra na sua casa vivendo a vida de seguidor de Jesus, ele levanta na segunda-feira e vai para o seu trabalho testemunhando de Jesus, no volante do seu carro ou dentro do ônibus, ele está testemunhando de Jesus, porque ele tem um compromisso com o evangelho de Jesus Cristo, que é o seu estilo de vida. A sua vida é Jesus. O crente
Seguidor de Jesus é o crente, aquele que tem a salvação, é aquele que tem o direito de entrar no reino de Deus, é aquele que declara: eu fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou, aquele que se entregou por mim. Amém. Esse é o crente seguidor de Jesus. É o crente que a sua vida não é dicotômica. Ele é uma coisa dentro do ajuntamento em congregação e é outra coisa completamente diferente quando ele está fora deste ajuntamento, quando ele está fora desta reunião. Ele é crente em Jesus Cristo, seguidor de Jesus, entrando no templo para cultuar e saindo do templo para influenciar o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o seu estilo de vida. É aquele que dele o fruto do Espírito, ele é visível. É aquele que anda durante a semana com esse fruto visível, que é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade e temperança e domínio próprio. É aquele que tem o seu compromisso de viver a vida de Jesus. Crente que faz a vontade de Deus. Crente que pauta a sua vida testemunhando do Evangelho. É o crente que é vaso de barro, cheio de amor, alegria. Crente vazio de si mesmo e crente cheio do Espírito Santo. É o crente que pratica a vontade de Deus. Sabe o que é praticar a vontade de Deus? É viver a vontade de Deus, custe o que custar. É viver a palavra de Deus, custe o que custar. É aquele que não se contamina com as iguarias deste mundo. E o crente que não faz a vontade de Deus, ainda que faça cair fogo do céu, ele vai para o inferno, porque ele não será reconhecido por Jesus naquele dia. O texto fala, e Jesus fala naquele dia, e esse naquele dia que Jesus menciona aqui, é o dia em que ele vai voltar para julgar as ovelhas e os bodes, para julgar a igreja e o mundo. E a igreja, no julgamento de Jesus, ela já está absolvida, porque essa absolvição ela já adquiriu na cruz do Calvário. E essa nova vida ela já adquiriu pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. E a outra parte será então destinada ao inferno, que diz o texto, que diz a palavra, que é preparado para o diabo e os seus anjos e todos aqueles que vivem uma vida contrária à vontade de Deus. E agora eu termino com uma pergunta. Você está dentro ou está fora do reino de Deus? Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse nesse momento e começasse o seu julgamento, de que lado você ficaria? Você entraria no reino de Deus ou estaria fora do reino de Deus? Você receberia de Jesus as palavras: seja bem-vindo para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo? Ou você vai receber, mesmo querendo entrar, e será barrado por Jesus e disse: eu não conheço você. Aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não conheço você. A sua vida foi vida de iniquidade. Ah, mas eu fui na igreja. Ah, mas eu dizimei. Ah, mas eu ofertei. Ah, não conheço você. Eu só conheço aquele que viveu fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. Vida de santidade, vida de relação com Deus, vida de intimidade com o Senhor. Essa é a vida do crente, discípulo de Jesus, que tem a salvação garantida nele.
Então, você está dentro ou está fora? Se o julgamento fosse feito agora. Permita mais uma vez perguntar: que tipo de crente você é? Crente discípulo ou crente genérico? Faça um exame da sua vida, da sua relação com Deus. Ainda dá tempo de você experimentar a graça do Senhor. Eu não sei quanto tempo você vai ter. Eu sei que ele está voltando. Pode ser de hoje para amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a um ano, mas ele está voltando. É melhor que você fique preparado, que fiquemos preparados. E se você tem vivido uma vida que não é uma vida de seguidor, de discípulo de Jesus, você que tem vivido uma vida só de religiosidade, você precisa olhar e crer nessa palavra e viver uma vida de obediência à palavra de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pai bendito, Deus de toda misericórdia, que essa palavra possa produzir vida em todos nós. Aqueles que já têm essa experiência, que são seguidores de Jesus, que ela possa firmar cada vez mais essa experiência, firmar cada vez mais esse compromisso de vivermos uma vida leal ao Senhor Jesus, uma vida de testemunho, aonde os nossos pés pisarem. E rogo por aqueles, ó Deus, que têm vivido uma vida só de religiosidade, que sejam despertados pelo Teu Espírito Santo, que acordem enquanto é tempo e recebam de fato Jesus Cristo e tornem-se seguidores verdadeiros do Senhor Jesus, testemunhando de suas vidas durante toda a semana, diante dos homens, diante das pessoas, para que, olhando para elas, vejam os seus atos, as suas palavras, escutem as suas palavras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Liberta, Senhor Deus, todos aqueles que estão presos na religiosidade, dando a experiência de serem de fato salvos por Jesus Cristo, que passem de fato pelo crivo da cruz do Calvário e recebam do Espírito Santo a nova vida pela fé já em Cristo Jesus. Liberta, Senhor Deus. Obrigado pelo encontro desta noite. Guarda-nos nesta noite. Dá-nos uma noite de sono, uma noite de paz e que amanhã, ao acordarmos, que acordemos com esse compromisso vivo na nossa mente e no nosso coração de vivermos uma vida digna, uma vida certa, uma vida verdadeira de seguidores de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos nesta noite. Um abraço aí para Nivalda. Deixa eu ver mais alguém aqui que entrou que eu não tinha visto. Não, todos já foram saudados. Que Deus abençoe, que Deus guarde a cada um. Boa noite.